Vamos orar então agora para a gente iniciar. Se você puder fechar os seus olhos aí, amém? Querido Pai, querido Deus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, como filhas, como mulheres, Pai, que anseiam por aprender mais de Ti, como mulheres que hoje também se colocam aos Teus pés, Pai, para aprender da Tua palavra, para aprender, sermos guiadas pelo Teu Espírito Santo. Abençoe esse devocional, abençoe esse dia, Pai. Nós consagramos, Senhor, a nossa vida a Ti, consagramos esse dia a Ti. Receba, Senhor, a nossa dedicação, o nosso tempo, esse tempo precioso que temos, Senhor, junto contigo, junto com mulheres, esse tempo de comunhão, de aprendizado. E acima de tudo, Pai, esse tempo que nós estamos em unidade, Deus, buscando no mesmo propósito, Pai, buscando a Ti, buscando aquilo que há de melhor que nós podemos fazer. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, hoje é o 8º dia, né? Ontem no 7º dia, nós falávamos sobre Marta, e esse 8º dia, ele fala sobre Maria. Então, grande parte do que a gente vai falar ontem, a gente vai falar hoje, já foi falado ontem. Essa passagem que a Bíblia nos traz sobre Marta e Maria, não tem como falar de uma sem citar a outra. Não tem como falar de Marta ontem sem falar de Maria. Não tem como a gente falar hoje da atitude de Maria sem falar da atitude de Marta também. Então, a passagem está no livro de Lucas, né, no capítulo 10, o versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Neste devocional, eu gostaria de abordar um assunto complementar e contínuo do dia anterior. Maria é a irmã de Marta, e elas aparecem juntas nas passagens que a citam. Como falamos sobre religiosidade com Marta, com Maria eu gostaria de lhes falar sobre a importância da busca pela palavra de Deus. Então ela já inicia, né, esse devocional trazendo uma diferença, né, fazendo a diferenciação, como já foi falado ontem também, sobre duas posições diferentes adotadas pelas duas irmãs. Enquanto uma estava no caminho do fazer, a outra estava no caminho do estar, quando ela escolheu estar aos pés de Jesus. E ainda em Lucas 10:40, quando ele fala de Marta, né, enquanto em 10:39 ele menciona Maria mencionada aos pés de Jesus, no versículo 39, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Depois Marta faz aquela crítica, né, se Jesus não se importaria dela estar lá sentada, enquanto Marta estaria ali sobrecarregada nas tarefas, né? E Jesus ele fala então para Marta, no versículo 42, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nesse versículo, Jesus nos fala de algo primordial, que eu entendo para a nossa vida, para os nossos dias, em tudo aquilo que a gente for fazer, não somente, inclusive, sobre estudar ou ouvir a palavra, mas ele fala que Maria escolheu. E a nossa vida, o nosso dia a dia, desde o nosso levantar, nós escolhemos. Nós fazemos escolhas. E o nosso dia, ele já começa diferente pela escolha que a gente faz ao levantar da cama. Muitas vezes a gente já acorda reclamando, né? A gente faz uma escolha de, eu tenho que acordar, eu tenho que sair correndo. Aqui em casa é uma diferença nos dois meninos. Um acorda tranquilo e o outro acorda reclamando. Eu queria dormir mais. Então, são escolhas que a gente faz desde o nosso levantar. Ou eu escolho fazer o dia dar certo, ou eu escolho fazer esse dia ser abençoado, já levanto consagrando o dia ao Senhor. Ou eu escolho reclamando,
acordar reclamando. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tô cansada. Então, são escolhas. E Jesus fala, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E esse versículo nos fala também sobre isso, sobre que escolhas nós estamos fazendo. A de realmente estar junto com Deus, a estar aprendendo dele, ou a de estar fazendo ou fazendo de conta. Estar mais preocupada com os afazeres do que com a permanência. Tendo essas coisas em mente, podemos construir a reflexão do dia. Naquele momento, a boa parte que não lhe seria tirada são as palavras e os ensinamentos de Jesus para nós. Porém, são as Escrituras Sagradas. O conhecimento da Bíblia é indispensável na vida de um cristão verdadeiro, porque os ensinos contidos nas Escrituras são a palavra do próprio Deus. Reforço, a Bíblia é a palavra de Deus. Ao compreendê-la, estamos compreendendo os atributos e pensamentos comunicáveis de Deus aos homens. Ou seja, é como se Deus estivesse falando conosco de fato. E está. Quando ela usa essa palavra, porque antigamente as pessoas tinham acesso ao ensino de Jesus estando na presença dele. E o que a escritora desse devocional quer nos trazer é que hoje o acesso, a gente ouvir do Senhor, às vezes as pessoas falam assim, até eu já me peguei fazendo isso, né? Ah, porque Deus não fala comigo. Ah, Deus fala comigo. E muitas vezes nós esperamos que isso seja algo que a voz de Deus venha de uma forma audível aos nossos ouvidos, ou que aconteça, me dê um sinal. E nós esquecemos que o falar de Deus, o aprender de Deus, o nosso primeiro passo é nós buscarmos na Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por Deus, por homens, mas sob a direção de Deus. E tudo aquilo que ele tem para nos ensinar já está escrito. Então, muitas vezes nós não queremos ter o trabalho de conhecer a palavra, queremos ouvir de Deus. E o mais grave ainda, muitas vezes nós buscamos esse entender das coisas de Deus em outros livros. Eu mesma, eu amo ler, sou apaixonada pela leitura, mas a nossa prioridade, nós temos que buscar o aprender sobre Deus, o ouvir a Deus através da Bíblia. Então, nada substitui a palavra. Quando a escritora fala assim, que hoje o conhecimento, o mesmo que Marta buscava, estava buscando lá, aos pés de Jesus, conhecer o que ele estava ensinando, nós temos esse acesso. E esse acesso se dá através da Bíblia, da palavra de Deus. Então, que as nossas escolhas, assim como Marta escolheu a boa parte, nossa primeira prioridade seja buscar mais de Deus e aprender dele na palavra. E isso já nos leva para um segundo nível, se nós pararmos para pensar. Quando nós buscamos estudar e conhecer a palavra, é difícil alguém começar a nos enganar, né? Hoje na internet, se você for parar para pensar, tem tanto vídeo, tantas coisas, tantas pessoas sendo enganadas por falsos profetas, por pessoas que não têm o evangelho em si como a base do ensino. E quanto menos nós conhecermos da palavra do Senhor, quanto menos nós entendemos o que está escrito verdadeiramente na Bíblia, mais suscetíveis a sermos enganadas nós estamos. Porque tudo que a gente ouvia, porque o que as pessoas hoje estão colocando na internet não é feio, são palavras bonitas, mas muitas vezes desvirtuam daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E se nós não estivermos preparados com o conhecimento da palavra, do que realmente Deus nos fala através da Bíblia, nós podemos ser enganadas facilmente. Então, muitas vezes a gente busca ler livros e ministrações. Não é que é errado isso. Igual, Marta não estava fazendo algo errado quando ela escolheu fazer. O que a gente tem que cuidar é que, para a gente ser alimentada por outras coisas, a gente tem que ter a nossa base bem firmada na palavra do Senhor.
Então, conhecer a Bíblia é muito importante. Há um grande problema, porém, no meio cristão, não necessariamente eclesiástico, mas pessoal, em relação ao conhecimento bíblico. É muito comum encontrar cristãos que priorizam as experiências vividas e doutrinas aprendidas em tradições, do que priorizam a Bíblia em si. Isso tanto conscientemente quanto inconscientemente. E como eu já falei, já antecipei, muitas vezes a gente vai no embalo, né? Porque alguém está fazendo isso, porque alguém está fazendo aquilo, a gente pode, acha que é certo, porque há muito tempo eu faço isso, eu vou continuar. Eu ouvi uma vez alguém falando que seria difícil, acho que foi até a pastora que comentou. Ah, porque a minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim, eu não vou mudar. E muitas de nós vêm dessa tradição. A gente vem de uma cultura de coisas, de simplesmente repetir os atos da nossa família, dos nossos familiares. E não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que esse conhecimento, as experiências que nós temos com o Senhor, ela seja genuína, não seja algo que a gente repete ou algo que a gente segue porque teoricamente um grupo de pessoas nos ensina que é necessário fazer aquilo, porque senão você está agindo de forma errada. Chamo-lhe a atenção, então, para adotarmos uma atitude mais Maria e menos Marta. Como assim? Marta estava muito apegada às coisas que havia aprendido, às coisas de sua rotina e presa em suas próprias convicções. Como demonstra achar estar correta ao chamar a atenção de Jesus para que ela fizesse algo em favor para que ele fizesse algo em favor do que ela julgava estar correto. Já Maria só estava preocupada em ouvir e aprender o que Jesus estava dizendo. E aí, enquanto eu lia hoje antes da gente começar, eu me perguntava: que momento que eu estou vivendo? Que experiência eu tenho tido com Deus? Eu continuo ainda, como eu falei no início, buscando ouvir a palavra de Deus em situações extraordinárias ou sobrenaturais? Ou eu entendo que o meu ouvir a palavra de Deus, ele pode ser em todo tempo, em todo momento, sendo obediente, buscando na palavra, buscando aprender na palavra. Quando ela fala que Marta estava presa no fazer e Maria, ela já estava liberta porque ela estava buscando o conhecimento aos pés de Jesus. Duas coisas a gente aprende também com Maria aqui. Se ela estava aos pés de Jesus, primeiro de tudo, ela fez uma escolha e ela reconheceu que ela precisava aprender. Então, Maria, se ela estava lá, ela reconheceu que ela ansiava por aprender. E nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos reconhecer que eu preciso, todos os dias, reconhecer que eu preciso aprender mais dele. Não é porque eu já tenho um tempo de estrada, porque eu já estou tanto tempo congregando, que eu estudo a palavra. E esse alimentar é diário. E outro detalhe, quando a Bíblia nos fala aos pés de Jesus, há um tempo atrás eu até falava sobre os talmidins, que eram os discípulos mais próximos, né, do mestre. E quando ela se coloca aos pés de Jesus, ela se coloca realmente numa posição que ela quer estar próxima, ela quer estar aprendendo, o quanto mais próximo possível. E os talmidins, eles eram conhecidos por estarem cobertos pela poeira do mestre, de tão próximo que eles andavam do mestre deles. Então, quando a Bíblia nos traz que Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus. Claro que na época era comum as pessoas se assentarem no chão para ouvir quem estava ensinando, mas é isso que nós temos que escolher. Nós temos que escolher aprender, mas escolher estar próxima também do mestre que nos ensina. E hoje nós estarmos próximas de Jesus, claro que o nosso relacionamento com Deus ele vai ser abastecido pela palavra, ele vai ser abastecido pela oração, ele vai ser abastecido pela adoração, mas escolher estar aos pés de Jesus,
escolher estar próxima do Mestre. É uma decisão que a gente tem que ter e tem que ser diária. Nessa vida tão turbulenta que nós temos, né? Nós temos, a gente falava no grupo ontem, muitas vezes a gente reclama de não ter tempo, mas quando a gente tem tempo que poderia estar se dedicando, a gente faz escolhas que nos distraem, ou nos afastam, nos tiram do pé do Mestre. E eu me perguntava, em que momento eu estou vivendo? Eu, apesar de tantas distrações que o mundo me traz, no tempo que eu tenho livre, o que eu estou fazendo? Eu estou, às vezes, buscando, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nenhuma agenda hoje, o que eu vou fazer? Eu vou buscar me ocupar? Ou eu vou dedicar um tempo para mim? Vou estudar a palavra? Vou estar junto aos pés do Mestre com a minha família? Vou estar ensinando junto com o Senhor os meus de dentro de casa? Então, falou muito ao meu coração isso hoje. Quando eu tenho tempo, o que eu tenho feito? Qual é a minha escolha? Quais são as minhas distrações? O que tem me tirado, né, dos pés do Senhor? Perceba ainda que, alegoricamente, as extremidades, tradição versus palavra, o próprio Cristo apontou dizendo que a palavra não lhe seria tirada. E para acrescentar na construção dessa linha, há um grande peso doutrinário sobre esse tema. Aqui ela traz sobre a reforma protestante também. Na reforma protestante, foram levantados 5 pontos primordiais que se tornaram base da fé cristã, conhecidos como 5 solas, onde o primeiro deles é o sola escritura, enfatizando que a partir daquele momento a fé cristã seria construída somente com base nas escrituras sagradas, sem interferência humana, cultural ou tradição. Como eu falei antes, muitas vezes as nossas escolhas são por livros, as nossas escolhas são por ministrações, e a gente quer que as pessoas, os ministros, os escritores, eles falem realmente aquilo que a gente precisa ouvir do Senhor. Mas a partir do momento que eu foco, a minha base são essas coisas, eu já não estou mais aos pés do Mestre. Porque aquilo que Deus tem para nos ensinar está escrito na Bíblia. E muitas vezes, eu acredito que todas aqui temos Bíblia, né? Mas eu quero te perguntar hoje, que lugar a tua Bíblia ela está ocupando? Ela é um instrumento que você tem levado contigo? É um instrumento que você tem usado? É um instrumento de decoração, de repente? Que muitas vezes a nossa Bíblia é um instrumento de decoração, né? Ou ela é só mais uma coisa guardada numa gaveta, num armário? Se a reforma protestante foi baseada principalmente da forma como ela aconteceu, as pessoas já estavam cansadas das imposições dos homens, elas já estavam cansadas de tudo aquilo que estava sendo agregado na religiosidade. Então, ela foi necessária, porque a nossa base ela tem que ser a Escritura. Só que para isso, para a palavra do Senhor gerar algo no nosso coração, para alimentar a nossa fé, a gente precisa manusear ela, a gente precisa aprender ela. Então, as nossas Bíblias elas têm que deixar de ser, de repente, um instrumento realmente de decoração, ou algo que eu carrego comigo, mas eu não estudo, eu não aprendo. E, acima de tudo, o que nós aprendemos, Jesus nos fala, não vai nos ser tirado. E quando isso não nos é tirado, a gente aprende verdadeiramente do Mestre, dificilmente a gente vai descartar isso. Ou seja, vai começar a gerar frutos no meu dia a dia. Isso vai começar a ser aplicado no meu dia a dia. Porque a partir do momento que eu sei, que eu conheço que algo é errado, eu deixo de fazer. A partir do momento que Deus fala comigo, que Ele me ensina e que a gente sempre fala que a Bíblia é o nosso manual, o manual do Criador. Ou seja, nada melhor do que o Criador para nos orientar como viver. Então, Deus jamais quis o mal da humanidade, mesmo que algumas orientações às vezes parecem difíceis. Não é que são difíceis de serem cumpridas, o mundo nos tornou escravos.
escravos daquilo que o mundo fala que é certo. Então, se a gente buscar na palavra algo, mas é difícil ser cristão, não é difícil ser cristão. O difícil é a gente negar as coisas que o mundo nos oferece, que nos tira do eixo do cristão. Então, o mundo, ele é muito... as investidas do inimigo são muito sorrateiras, né? Nos apresentando coisas boas ou apresentando as tradições. Você tem que viver dessa forma, você tem que viver desse rito, você tem que fazer isso, porque se você não for aqui, se não for ali, então a gente tem que realmente buscar sair da tradição, sair daquilo que é cultural e buscar viver verdadeiramente o que está na palavra do Senhor. Temos perdido com o passar do tempo essa identidade, mas reflita sobre a importância desse movimento ou mais dessa atitude e conduta em relação à palavra de Deus, e faça a sua escolha: permanecer cegamente as tradições ou absorver e praticar única e exclusivamente a palavra de Deus. Nesse último parágrafo, eu fiz uma anotação aqui. Muitas vezes a gente ouve e realmente, às vezes a palavra do Senhor, ela, ela não é fácil de entender quando você começa a estudar. E para isso a gente tem os nossos grupos, a gente tem as células, a gente tem o culto, e é onde você começa a aprender a interpretar muitas vezes o que o Senhor tem nos falado. É muitas vezes que nós somos alimentados nesses grupos sobre a palavra de Deus. E isso vai começar a gerar em nós uma facilidade da gente entender e a gente mesmo interpretar a palavra. Então, é difícil realmente você pegar. Tem algumas versões das Bíblias, inclusive, que a forma como ela é escrita, as palavras utilizadas, elas geram uma dificuldade de interpretação. Tem algumas Bíblias que eu tenho que buscar no dicionário antes o que quer dizer uma palavra. Mas o que eu quero deixar hoje para vocês, assim como Marta e como Maria, o que elas nos ensinam, é que se você não buscar o alimento, ele não vai te ser revelado. Então, muitas vezes você acha que é uma dificuldade, mas enquanto você não criar um hábito ou praticar isso todos os dias, para ti, a palavra ela sempre vai ser algo difícil de desvendar. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que a gente venha, assim como Maria, fugir da tradição, mas buscar principalmente escolher, né? Maria fez uma escolha, escolheu estar aos pés do Mestre. Ela não escolheu os afazeres, apesar de eles serem necessários nas nossas vidas, né? Ela não escolheu os afazeres. Naquele momento, no momento certo, ela escolheu estar aos pés do Mestre e aprender dele. E hoje, aprender de Jesus é através da Bíblia. A nossa base tem que ser a Bíblia. Nós podemos contar com a igreja para nos ajudar na interpretação, com as células, com os grupos de estudos. Hoje a gente tem várias ferramentas à nossa mão. Mas, acima de tudo, assim como foi na Reforma Protestante, solas escrituras, é uma palavra difícil de falar, somente é a palavra. Somente Deus, aquilo que Deus quer nos revelar através da palavra. Então, que hoje, o que falou para mim muito aqui, espero que tenha falado com vocês também, que a nossa Bíblia é a nossa arma, né? É a arma e ela tem que ser usada. Mas para ela ser usada, eu preciso conhecer. Ninguém sabe como usar uma arma, seja lá qual for ela, se ela não tem conhecimento do que ela, da potência daquilo que essa arma pode fazer. Então, que hoje, essa palavra que venha ficar ao coração de vocês, é que a Bíblia ela deixa de ser um instrumento de decoração, ela deixa de ser algo pesado que eu tenho que carregar para ir para ali, para me parecer uma mulher cristã. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que a Bíblia ela esteja realmente inserida nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia. Então, que nós possamos fugir da tradição, que nós possamos fugir do que a cultura quer nos ensinar e que nós possamos direcionar realmente a nossa busca aos pés do Mestre, aos pés do Senhor, assim como Maria. Que nós possamos tornar a Bíblia hoje um instrumento diário na nossa vida. Mas para isso, eu volto na primeira coisa que Jesus falou para Marta. Maria escolheu.
Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe seria tirado. Então, que hoje a nossa escolha, nós façamos uma escolha, e a escolha é aprender mais do Senhor, para que tudo nos nossos dias nos vá bem. Amém? Eu vou deixar aberto agora aqui também. Eu acho que eu vou orar primeiro, e depois eu vou deixar aberto para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, querido Pai. Quero te agradecer por este momento. Quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntas, aprendendo mais de Ti, aprendendo exclusivamente da Tua palavra, Senhor. E eu desejo no meu coração, e eu profetizo sobre a vida dessas mulheres também, Pai, que elas farão uma escolha hoje. Elas farão uma escolha, Deus, de buscar de Ti, de estar aos Teus pés, de querer sim a boa parte, Pai, que é conhecer a Tua palavra, os Teus ensinamentos. E eu profetizo também, Senhor, que a partir de hoje a Bíblia será revelada aos olhos de cada uma, Senhor. A partir do momento que cada uma pegar, estudar e tentar aprender mais de Ti, Deus, essa palavra ela gerará, Deus, raízes nos corações. Essa palavra será norteadora de decisões, Pai. Essa palavra, Deus, ela será como uma arma, Deus, para vencer tudo aquilo que o mundo, que o inimigo tem investido contra elas, Pai. Então, que esse desejo que já está gerado nos corações dela, Pai, que seja um desejo que realmente será colocado em prática, Pai. Fortalece, Deus, dê ânimo para cada uma, Pai. Abençoe o dia delas, abençoe os nossos dias, Pai. Nos conduza, Senhor. Que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas sejam exclusivamente direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Dá-nos livramento, Deus. Dá-nos livramento de tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Dá-nos livramento do inimigo, Senhor. E que o nosso coração ele escolha hoje estar aos teus pés verdadeiramente, buscando mais de ti, aprendendo mais de ti, Pai. E que com isso, tudo aquilo que nós fizermos, as nossas atitudes, Pai, elas venham refletir que nós verdadeiramente somos mulheres cristãs. Que as nossas atitudes venham falar mais do que aquilo que sai da nossa boca, mas que o nosso testemunho ele possa ser edificante para o nosso lar, para o nosso trabalho e para todas as pessoas que nos cercam. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.